Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal no final da tarde do primeiro dia da semana. Durante 30 minutos temos a possibilidade de aprofundar assuntos relevantes da nossa fé católica apostólica romana. O programa Luz da Vida, pela 39ª vez, se debruça sobre o argumento do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as derradeiras realidades, aquelas que acontecerão terminada a nossa breve peregrinação aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, dedicamos 29 programas, catequese longa, sobre este assunto desagradável, mas necessário. Ao tema do juízo, dedicamos 65 programas. Foi o estudo mais longo dos 4 novíssimos. Ao tema do inferno, misericórdia, mas também assunto horroroso, mas necessário, dedicamos 28 programas. Ao tema do paraíso, assunto agradabilíssimo, com esse 39 programas. Estamos ainda a investigar, já caminhamos para o final e a grande surpresa do estudo sobre o purgatório é que nós vamos refletir, já no finalzinho, esse assunto na ótica de quem esteve no purgatório, de quem passou no purgatório, pelo menos por um breve tempo. Nosso Senhor concedeu a graça a uma santa da Igreja Católica Apostólica Romana, Santa Catarina de Genova na Itália. Ela, uma religiosa, foi transportada pelo Senhor para o purgatório e descreveu, vejam que é um livro breve, são as suas impressões sobre o purgatório. Ela descreve com detalhes o purgatório. Então, nós vamos tratar vários dos parágrafos desta pequena obra, um tratado sobre o purgatório de Santa Catarina de Gênova, a título de ilustração, porque ninguém melhor do que quem esteve lá, quem viu, quem contemplou, quem experimentou, quem teve uma visão do purgatório e nos deixou isso por escrito. Eu acho que é uma obra, uma referência na Igreja, porque ilustra aquilo que a Escritura e a tradição da Igreja ensinam sobre essa realidade, esse estado de purificação após a morte de todos os eleitos. No encontro passado, no segundo bloco, nós comentamos o parágrafo 1030 do Catecismo da Igreja Católica, que dedica 3 parágrafos para o purgatório. Já analisamos o primeiro, 1030. Agora nós vamos ver o parágrafo 1031. A descrição do purgatório. Teologicamente, como se deve entender o purgatório? O que é o purgatório? E depois nós vamos a um importante texto de São Gregório Magno, Papa e doutor da Igreja. O que ele diz a respeito do purgatório? Esse texto está integralmente no Catecismo da Igreja Católica. Já vamos então à descrição do parágrafo 1031 do Catecismo da Igreja Católica, que vai aparecer aí na tela do seu televisor, do seu computador, do seu celular. Ao texto. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da Escritura. A tradição da Igreja fala de um fogo purificador. Interessante como a primeira descrição, as primeiras palavras da definição do purgatório aqui é a purificação final dos eleitos. E existe purificação inicial? Existe. Gemendo e chorando neste vale de lágrimas, essa expressão está na Salve Rainha, que é uma das orações mais bonitas a respeito de Nossa Senhora.
dirigidas a Nossa Senhora. Vale de lágrimas. A vida, na verdade, é carregada de momentos de purificação, de pessoas que nos purificam, de ocasiões que nos purificam. E nos purificam pela paciência, pela resignação, pela dor, pelas lágrimas derramadas, pela vergonha, pelas frustrações, pelas derrotas, pelos fracassos, também pela maldade das pessoas, as malas pesadas, as lazeiras, que Deus permite que apareçam na nossa vida, as fraquezas das pessoas com quem somos obrigados a conviver, sejam elas em ambiente de trabalho, portanto, forçosamente para ganhar o pão de cada dia, em determinados âmbitos de trabalho. Como diariamente você se purifica convivendo com certas pessoas perigosas, difíceis, fleumáticas, frustradas, temperamentais, falsas, fingidas. Digam sinceramente, se todas essas situações ao longo da vida não nos purificam, sim, purificam também dos nossos pecados, das sequelas dos nossos pecados, a cruz que nós somos obrigados a carregar. Também, por favor, o amor purifica, porque o amor autêntico, por vezes, sofre, se esgota, se cansa, envelhece. A doação ao próximo, ela consome tempo, forças, resistências. Determinadas pessoas que fazem certos trabalhos em benefício das pessoas, o preço que elas pagam, a ingratidão, as punhaladas, as decepções, a falta de colaboração, de reconhecimento, quantos tormentos, quantas cruzes, quantas agruras. Sim, a igreja é sábia ao dizer que o purgatório é purificação final. Toda a vida é, para quem quer que seja, uma ocasião de purificação. Estou me referindo, porém, aqui, esqueçamos a purificação, que é um presente de Deus para todo ser humano, mas aqui eu vou centrar minhas atenções nos eleitos. Quem está aqui na glória, na graça de Deus, é um eleito em potencial. Pode perder a salvação se no derradeiro instante cair ou se encontrar em pecado mortal. Da mesma forma que é uma possibilidade de um sério candidato ao inferno se arrepender, como o ladrão crucificado do lado de Jesus, reverteu a situação e de sério candidato ao inferno mereceu ouvir de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Como também, quem está em pé, tome cuidado para não cair, diz o apóstolo Paulo. Quem está na graça de Deus agora, cuide para não cair, porque enquanto está a caminho, se fraquejar, se sossobrar, se sucumbir e não se arrepender no derradeiro instante, não se encontrar na graça de Deus, vai para o inferno. Refiro-me, portanto, aqui à purificação dos que estão a caminho da santidade, têm um sério propósito de emenda, estão seriamente, firmemente, decididamente, irrevogavelmente, rigidamente consigo, decididos a buscar a santidade a todo custo. Ao custo do Evangelho, evidentemente, não é todo custo, por favor. Mas santidade acima de tudo. Cada segundo da nossa vida, se nós repararmos bem, pode ser uma ocasião de purificação. Portanto, que fique bem claro, o purgatório é purificação final. Porque se nós disséssemos, se a igreja dissesse que o purgatório é o único lugar de purificação, poderia dar a entender, momento de purificação, se pode falar de momento na outra vida, que a vida terrena não é purificação, e aqui a gente se purifica. Sim. É aquele ditado que diz: eita, fulano purga meus pecados. Essa pessoa, convivendo com ela, eu me purifico. É verdade.
Haja paciência, haja resignação. Conviveu com essa pessoa há tanto tempo e não perdeu as estribeiras, não fez uma besteira, só pode estar a caminho da santidade, meu amigo. Sim, marido purifica, esposa purifica, bispo purifica, padre purifica, qualquer ser humano purifica, desde que, convivendo com eles, de alguma forma, os suportando resignadamente, com confiança em Jesus, entregando a Jesus, pedindo força a Jesus, diante das suas dores, dos seus lamentos. A vida é uma purificação. Que fique claro, portanto, o purgatório não é o único, aspas, momento de purificação. A vida toda. Nasceu, você já nasce se purificando, porque já nasce chorando. E não há na face da terra quem não esteja sujeito a esses momentos de provação, que para aqueles que estão com Deus se tornam momentos de purificação. Depois, purificação final dos eleitos. Purgatório é lugar de eleito, é lugar de salvo, é lugar de redimido. Quem está no purgatório, de lá não sai, a não ser para o céu. Portanto, não há possibilidade de, passando pelo purgatório, alguém ir para o inferno. A purificação é dos eleitos. Por favor. Realidade que é completamente distinta da realidade do inferno. Fogo do purgatório, já disse, e aparece aqui no parágrafo 1031, com toda clareza, vocês já viram? O fogo do inferno é completamente distinto do fogo do purgatório. Depois, estamos a 1 minuto do final. A formulação do dogma do purgatório precisou de séculos, 13 séculos, 14 séculos, para ela ser definida. Concílio de Florença, na Itália, e Concílio de Trento. Mas já expliquei para vocês que uma coisa é a conclusão de um processo de evolução, de compreensão de uma verdade revelada, contida implicitamente na Escritura. Outra coisa é, caluniosamente, você sustentar que porque a Igreja proclamou um dogma na Idade Média, Concílio de Florença e Concílio de Trento, que a Igreja criou, que a Igreja inventou o purgatório, não é verdade, porque já vimos aqui no programa anterior, remeto você a esse programa, dezenas de dogmas que os protestantes creem foram resultado de uma longa evolução de compreensão do mistério revelado. Muitos séculos depois, a Igreja definiu, e nenhum protestante contesta, vários dogmas com relação à Trindade, com relação ao número dos livros da Escritura e assim por diante. Já terminando o primeiro bloco, não saia daí. No segundo, continuaremos a mastigar esse parágrafo 1031 do Catecismo da Igreja Católica. Até lá. Vimos no primeiro bloco a primeira parte do parágrafo 1031 do Catecismo da Igreja Católica sobre esse argumento. A saber, o purgatório é o estado, a condição de purificação final dos eleitos. Aqueles que morrem na graça de Deus e que já têm certeza da salvação, ainda se purificam daquelas imperfeições, daqueles vestígios, daquelas sequelas do pecado e dos pecados leves que levaram consigo para a outra vida e dos quais não se purificaram nesta vida, mas morreram na graça, na amizade com Deus, submetem-se a esse fogo purificador. É a expressão que a Igreja utiliza nesse parágrafo. A segunda parte do parágrafo é uma citação literal de um Papa São Gregório Magno, sobre o purgatório. Vale a pena ler esse texto, que não traz nenhuma novidade e utiliza expressões que são as clássicas, as mesmas expressões que a Igreja sempre utilizou ao tratar desse argumento do purgatório. Com a palavra São Gregório Magno. No que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada nem no presente século, nem no século futuro.
desta afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. É a famosa frase de Jesus: quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão nem nesta vida, nem na outra. O único pecado irremissível, o único pecado que não tem absolutamente perdão, e dele nós já tratamos várias vezes. Portanto, é uma condição na outra vida, condição pós-morte, em que pecados são perdoados. Mas, por favor, já vimos que o pecado leve ou venial é pecado num sentido diferente do pecado grave ou mortal. É São João quem diz isso na sua primeira carta, e agora me vem à mente, por favor, pode-se rezar por uma pessoa que tem consigo apenas pecados veniais? Sim, para que eles sejam perdoados. Mas, diferentemente, quem está em pecado mortal, enquanto dele não se arrepende, e a possibilidade de se arrepender é apenas até a hora da morte, não digo que se reze por este. Vamos então à primeira carta de São João, onde essa distinção ela aparece de forma bem clara. Eu peço a você que abra a sua Bíblia, precisamente na primeira carta de São João, primeira carta de São João. Se você vê, se você percebe uma pessoa que comete um pecado que é para a morte, e por favor, não adianta rezar por ele. Perdão, capítulo 5, primeira carta de São João, capítulo 5, por favor, queiram me perdoar. Capítulo 5, versículos de 16 a 17. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduz à morte, reze e Deus lhe dará a vida. Isso para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte, não digo que se reze por esse. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Pecado que não leva à morte. Rezando-se por aquele que o cometeu, ele adquire a vida. Essa distinção, pecado que não leva à morte, pecado não mortal. Pecado leve, pecado venial. Pecado que leva à morte, pecado mortal, que a Igreja considera sinônimo de pecado grave. São João Paulo II, exortação apostólica pós-sinodal, reconciliatio et penitência. São João Paulo II não admite a distinção entre pecado grave e pecado mortal. É a mesma coisa. Da mesma forma que pecado leve e pecado venial, não há distinção, é a mesma coisa. Voltando aqui à primeira carta de São João, pecado que não conduz à morte. Se seu irmão comete tal pecado, reze e Deus lhe dará a vida. Portanto, quem parte desta vida com esses pecados leves, mas sem um pecado mortal, portanto, parte reconciliado com Deus. Parte em paz com Deus, parte eleito, parte salvo, mas ainda precisa se purificar dessas pequenas faltas chamadas aqui pecados que não levam à morte. Exemplo, uma pequena raiva, uma pequena frustração, uma pequena manifestação de vaidade, uma pequena irritação, uma manifestação de preguiça, mas não em grau preocupante. O coração, às vezes, amortecido, desanimado, desmotivado para fazer as coisas de Deus, mas sem alterar a sua condição de amizade, de intimidade, de santidade com Deus. Partindo com esses pecados leves que não levam à morte, nós aqui na terra rezamos
pelo repouso eterno, para que Deus purifique, perdoe. O purgatório é também lugar de perdão das faltas leves, não de faltas graves, porque basta um pecado mortal ou pecado grave, com o qual se parte desta vida, desce imediatamente para o inferno. Já vimos aqui o parágrafo 1035 do Catecismo da Igreja Católica sobre o inferno. Essa condição é ao mesmo tempo jubilosa e preocupante. Jubilosa porque o purgatório é a expressão da misericórdia de Deus, que não pode, seria contraditório com sua infinita bondade, lançar no inferno aquelas almas que partem amizade com Deus, mas com essas pequenas imperfeições, com essas pequenas sequelas. Um exemplo, aqui sou eu que estou inventando agora. Uma pessoa acabou de tomar banho, por favor, toda limpinha, mas na hora de se enxugar, ela esqueceu de passar a toalha em alguma parte do corpo que trouxe consigo ou deixou consigo algum vestígio do sabonete enfim, ficou aquela sujeira. Lançar uma pessoa no inferno alegando que ela está completamente impura e que, portanto, não pode entrar no céu por causa dessa pequena imperfeição? Ora, por favor. A bondade de Deus, o fogo da misericórdia de Deus. Você está na graça, você está partindo na amizade comigo. Você se arrependeu de todos os seus pecados graves, mas, antes de morrer, não conseguiu purificar as consequências do seu pecado, não reparou todos os males, as consequências, os efeitos do pecado, pois uma coisa é a culpa, outra coisa é a pena. Fulano de tal roubou, cometeu coisas graves, se apropriou daquilo que não era dele e causou sofrimento para os demais. Se arrependeu. Do fundo do coração se arrependeu, se reconciliou com Deus. Quanto chorou, se é católico, se confessou, se reconciliou com Deus. Mas ainda não reparou nesta vida as consequências do pecado. Morreu reconciliado e as sequelas, e o mal e o sofrimento que essas pessoas têm que padecer por causa da roubalheira dele, porque ele se apropriou indevidamente dos bens dos outros, e esses outros vão sofrer por anos, por décadas. Primeiro, é justo que esse que se arrependeu sinceramente vá para o inferno? Não. Por outro lado, é justo que ele entre imediatamente no céu sem reparar, já que não teve tempo ou que não pôde suficientemente reparar as consequências do pecado, pois uma coisa é a culpa, outra coisa é a pena. Ainda que arrependido, você tem a obrigação de reparar nesta vida as consequências do pecado. E se partiu sem repará-las, vai reparar na outra vida. De lá não sairás até que tenhas pago o último centavo. Zaqueu, ladrão, roubava, se apropriava dos bens alheios, extorquia, se aproveitava da sua profissão de cobrador de impostos e se enriqueceu ilicitamente. Jesus Cristo entra na casa dele e ele alegremente diz: Senhor, arrependido, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Hoje a salvação entrou nesta casa, disse Jesus. Não basta receber Jesus, não basta aceitar Jesus depois de uma vida de pecado. Isso resolve parte do problema, a culpa. Você se reconciliou com Jesus, mas o mal que você fez, os efeitos do seu pecado, é preciso que você repare, ainda que esteja arrependido. Zaqueu é um exemplo disso. Se você não reparar nesta vida, você vai reparar na outra. Isso não tem nada a ver com arrependimento, mas com expiação, com purificação dos efeitos dos pecados que você cometeu nessa vida, dos quais você se arrependeu e depois se reconciliou com Deus. Uma coisa é a culpa, outra coisa é a pena. Uma coisa é o mal que você fez, do qual você se arrependeu. Outra coisa é, apesar de arrependido, você tem a obrigação de reparar o mal que você causou. Se não reparar nesta vida, você vai reparar na outra. De lá não sairás,
até que tenhas pago o último centavo. Está terminando mais um programa. Desejo a você uma semana abençoada. No próximo domingo, se Deus quiser, o 40º programa sobre o paraíso.